pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super especial, é em parceria com o Edu do canal Menino Prendado. E hoje vamos apresentar a vocês uma sugestão de bolo para o Dia dos Pais. E como a maioria dos papais adoram café, a nossa receita vai conter essa delícia. Então primeiro assiste o meu vídeo, depois você corre lá no canal Menino Prendado para você também conferir a receita dele. Então vamos para o vídeo. Começamos então fazendo a massa. Primeiro a gente vai misturar todos os líquidos e depois também misturar os secos. E aí por último a gente une tudo. Em uma tigela eu já tenho 2 ovos, adiciono 50 ml de óleo e 1 xícara de café morno para frio. Só não pode estar fervendo porque senão ele vai cozinhar os ovos. E vamos misturar e reservar. Em outra tigela a gente vai misturar os secos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha de trigo e meia xícara de cacau em pó ou chocolate 50%. E também 1 colher rasa de fermento em pó. Você vai misturar tudo com o auxílio de um fouet. Agora colocamos todo o líquido já misturado com essa mistura dos secos e é só você misturar novamente com o auxílio de um fouet ou de uma espátula. Esse bolo você não precisa bater muito, misturou, dissolveu todos os grumos de farinha, já está pronto. Vou transferir a massa para 2 formas untadas e enfarinhadas, ou você pode colocar um fundo de papel manteiga. Como eu não tinha, eu tive que untar, tá bom? Então vou dividir em 2 formas de 17 centímetros com 7 de altura. Mas se você tiver apenas uma forma e quiser utilizar tudo de uma vez, pode usar também. E eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 40, 50 minutos, ou até eu espetar um palito no centro do bolo e ele sair limpo, aí já está pronto. Para o brigadeiro de cappuccino, nós vamos precisar de 1 lata de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, 4 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de sopa de café em pó solúvel. Lembrando que para essa receita não dá para utilizar café normal, porque ele não dissolve totalmente. No fogo médio para baixo, você vai mexendo sempre até formar aquele tradicional ponto de brigadeiro. Quando começar a desgrudar do fundo da panela, você retira do fogo e você deixa esfriar totalmente. Para o brigadeiro gourmet, a gente vai precisar de 1 lata de leite condensado, 1 caixa de creme de leite, 100 gramas de chocolate nobre meio amargo ou ao leite, eu estou usando meio amargo, e 2 colheres de sopa de chocolate 50%. E é o mesmo processo, você vai mexer sempre até começar a desgrudar do fundo da panela, aí já está pronto. Quando chegar no ponto, você transfere para um recipiente e coloca um plástico em contato para não formar uma nata e deixe esfriar totalmente. Massas assadas e frias, eu parti as 2 massas ao meio, então a única coisa que eu fiz foi realmente partir ao meio. Não retirei a casquinha do bolo, esse bolo ele não tende a crescer muito, mas ele fica extremamente fofinho e saboroso, tá? A massa também fica muito úmida, então você não precisa umedecer demais o seu bolo. E partindo para a montagem com a mesma forma que eu assei o bolo, forrei com um plástico, vou colocar o primeiro disco de massa, umedeço com a calda básica de água e leite condensado, você pode utilizar a calda da sua preferência ou até mesmo café adoçado, fica realmente de gosto. E a primeira camada do recheio vai ser do cappuccino. Coloquei o recheio então numa manga de confeitar, primeiro eu espalho todo o recheio sobre a massa e depois eu espalho com o auxílio de uma colher ou de uma espátula para deixar nivelado esse recheio. Eu quis fazer isso porque essa massa é extremamente fofinha e úmida, então para mim não agredir a massa, como os discos estão finos, eu prefiro fazer assim, então fica de dica para vocês também. Espalhado, coloco o segundo disco de massa, umedeço novamente, só que agora eu venho com uma camada do brigadeiro gourmet. Novamente, deposito o recheio com uma manga de confeitar e depois eu vou espalhando com o auxílio de uma espátula ou de uma colher.
Coloco o terceiro disco de massa, umedeço novamente e venho com a última camada de recheio, que é de cappuccino. Daí então colocamos o último disco de massa, umedecemos novamente, fechamos o plástico e levamos esse bolo para a geladeira, de preferência de um dia para o outro, porque é um bolo gelado, bem fofinho, está bem úmido, então ele precisa ficar estruturado para receber a cobertura. Mas vai que você não tem todo esse tempo, pode deixar aí na sua geladeira por 6 horinhas. O bolo já aguardou na geladeira, já está totalmente frio e pronto para receber a cobertura. Então já virei ele num prato de bolo, você pode utilizar o prato da sua preferência. Retiro a forma e também o plástico do bolo. E nesse momento, tá vendo essas ranhuras que ficou do recheio? Eu vou pegar uma espátula, esquentar na água quente e eu vou alisando esse recheio em toda a lateral, porque eu não quero colocar cobertura alguma na lateral do bolo. Se você for cobrir, não tem problema, pode deixar assim mesmo. E é só você esquentar a sua espátula ou faquinha de bolo que não é de serra. Aí você retira o excesso de água e você vai alisando, que vai ficar bem legal. Ficando assim, agora lembra daquele brigadeiro que a gente fez gourmet? Sobrou, então agora eu vou esquentar. Coloquei numa panela com meia colher de margarina e eu vou esquentar e vou mostrar para vocês o ponto correto para fazer uma cobertura consistente, que ela não derrame muito na lateral do bolo. Primeiro então eu vou esquentar, esse brigadeiro para ele chegar numa temperatura boa e amolecer. Já amoleceu o recheio de brigadeiro, agora a gente vai fazer o teste da colher. Você pega um pouco do brigadeiro e você vai colocar em cima da sua panela. Se você vê que escorreu demais, não está no ponto, você deixa aí no caso o seu brigadeiro engrossar um pouquinho mais. Aqui como o brigadeiro já estava no ponto certo, eu só aqueci ele, ficou muito mais fácil. Mas se você fizer o brigadeiro do zero, é esse ponto aí. Colocou um pouco de brigadeiro na parte de cima da panela e não escorreu muito, já está pronto, é esse ponto. Então agora eu vou colocar uma camada generosa desse brigadeiro ainda quente. Não deixe esfriar porque você vai perder o ponto, tá? E se você vê que deu uma esfriadinha, você aquece novamente para chegar nesse ponto. E vou espalhar com o auxílio de uma colher, fazendo aí um trabalho, de caimento da calda nas laterais. Ficando assim, olha como ficou já bem bonito o nosso trabalho, Agora com o restante do brigadeiro que ainda sobrou, aqueci novamente, porque ele já tinha endurecido e não dá para colocar brigadeiro duro e fazer esse trabalho. Coloco novamente sobre o bolo e eu vou preencher esses espaços que ficaram faltando a calda. Ficando assim o bolo, já ficou bem legal. E na parte de cima a decoração eu vou fazer com brigadeiros já enrolados. Mas a decoração é totalmente opcional, você pode utilizar frutas como cerejas, morangos ou bombons, que vai ficar super legal também. E esse é o resultado do nosso delicioso bolo chocotino, cappuccino com chocolate. E, gente, sério, façam essa receita na casa de vocês, porque esse bolo fica espetacular. Fica muito, muito gostoso. E pra quem gosta de café, fica com um gostinho assim, ó, incrível. Sério, só fazendo e só comendo pra saber. E eu vou cortar uma super fatia pra vocês verem a textura desse bolo e dos recheios por dentro. Façam também essa receita na casa de vocês e deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho certeza que quem fizer vai adorar. Aproveita também e me segue lá no Instagram se você ainda não me segue. E se você fizer alguma receitinha aqui do canal, me marca lá com a hashtag Karen Munhoz. E vejam só que delícia de fatia. Esse bolo ficou muito gostoso, gente. Super molhadinho na medida certa e os recheios ficaram incríveis.
Então esse foi o vídeo de hoje, em especial ao Dia dos Papais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece aí de clicar no gostei para me ajudar muito na divulgação do canal. Também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com o seu grupo de culinária, que eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar com essa receita. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva também e ative as notificações que é o sininho logo abaixo. Um grande beijo, abraço, até os próximos vídeos. Tchau!